Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma aula de Bíblia. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, na aula 15. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a primeira multiplicação dos pães, um pouquinho da narrativa de Herodes. E se é a primeira vez que você está aqui conosco, não esquece aí de se inscrever no canal, tocar o sininho, assistir as outras aulas, tá? Nós estamos com duas séries agora. Nós estamos com a série do Evangelho de Marcos e uma série sobre teologia bíblica, onde começamos a falar de teologia bíblica do Antigo Testamento, tá? E em breve ainda tem mais coisa que nós vamos começar a divulgar. Beleza, então? Vamos para a nossa aula de hoje. O que nós vamos estudar hoje, né? Vamos tentar fazer uma pegada. É assim, eu sempre falo assim que os evangelhos, eles têm muita coisa relevante, interessante. Mas tem alguns momentos, mas nem tudo é, né? A gente até brinca assim que tem hora que uma pedra é só uma pedra, né? Então algumas passagens são mais históricas, são mais narrativas e não tem assim aquela mensagem relevante às vezes, né? Então, porque nem hoje a narrativa de Herodes, ela vai ter algum sentido mais histórico, tal, né? E aí a gente vai tentar passar por isso aí hoje. Vamos lá então, deixa eu diminuir aqui para você conseguir acompanhar aí conosco. Aí, beleza. Então hoje vamos fazer até um período grande, por causa que essa questão de Herodes é mais tranquilo, tá? Então lá, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças milagrosas. Então só aqui, né, para lembrando aí da nossa última aula, você vai perceber aqui aquilo que eu tenho falado, que são as perícopes, né, a mudança de perícope. Você vai pegar aqui que na última aula nós estávamos falando da escolha do envio dos 12 e tal, né? E aí, após o envio dos 12, ele meio que rompe, né, a narrativa, bem seco, e começa um outro contexto. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, então muda o personagem, né? Porque o nome de Jesus já se tornara notório. Então muda o contexto aí, que é a questão do nome de Jesus. Ele não fala uma outra época, nem um outro local, né? Mas aí é pressuposto dentro desse texto, tá? Então aqui você pega aqui comigo, chegou isso ao ouvido do rei Herodes. O que é esse isso aí no texto, né? É a referência aí ao nome de Jesus, que já se tornou notório. Então isso aqui era um problema. Aquilo que a narrativa está querendo mostrar em Marcos, por isso toda hora Jesus, quando faz algum sinal, algum milagre, ele pede para que eles fiquem em silêncio, justamente pela repercussão que a narrativa de Jesus estava surtindo nas pessoas, né? E isso daí é muito relevante na comunidade de Marcos, por causa das perseguições que os cristãos estão sofrendo ali por volta do ano 60, junto com os judeus durante a Guerra Judaica, que é quando o livro de Marcos está sendo escrito. E alguns diziam, olha que legal, João Batista ressuscitou dentre os mortos. E isso era um problema para o Herodes, né? Porque o João Batista era aquele que estava sempre perseguindo Herodes, denunciando ali os erros de Herodes. Claro, dentro da perspectiva mais judaica, né, que é a tradição mais radical, do judaísmo radical, que era a tradição de João Batista. E ali é interessante que Jesus não está ainda arrumando encrenca com o Herodes direto, mas o texto identifica Jesus nessa postura. E isso é provocante, né? Provocativo. Porque parece que Jesus, então, a partir desse incômodo que chegou ao ouvido de Herodes, ele não era uma pessoa tão de boa, assim, indiferente à questão política, né? Na prática, Jesus estava preocupado com o povo, e muito da pregação de Jesus, ela era dissidente não apenas ao judaísmo, mas também era dissidente ao Império Romano mesmo. Tá? Por isso, alguns diziam que João Batista retornou dos mortos, o que era um problemão aí para o Herodes, né? E agora, e mais, né? Não só retornou dos mortos, mas retornou dos mortos operando forças miraculosas, o que era um problema maior ainda. Outros diziam, não, é Elias. E ainda outros, é um profeta como um dos profetas. Então essas três referências aqui são bem legais para nós entendermos o contexto, né? Como é que eles viam, né, Jesus, qual é que era a história do povo hebreu, como isso que se relaciona, né? Então são três personagens aqui que ele chama a atenção. João Batista, que é crítico a Herodes diretamente, Elias, e Elias, assim como Eliseu, eles têm um perfil de mudança. Embora ambos comecem ali numa perspectiva profética
mais estática, o ministério deles, quando vai chegando no final, assume características mais políticas, de afronta aos governos, né? De afronta às lideranças. É o caso de Elias ali, os profetas, né? Os profetas de Baal, por exemplo, que eram representantes do sacerdote ao lado de Jezabel ali, né? Ao lado da família real, tá? Então você vai ter em Elias, né, essa pegada, e também os profetas. É um profeta como um dos profetas. Por que isso? Porque os profetas também são profundamente críticos da monarquia. Dessa perspectiva, ainda que a gente não tenha mais contexto, entende-se ou subentende-se que a vida de Jesus e as pregações de Jesus, de certa forma, eram provocativas e críticas, assim como são a desses três grupos. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João que eu mandei decapitar? Com certeza. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, aí, a mulher de seu irmão, Filipe, porquanto Herodes se casara com ela e mandara prender João e atá-lo no cárcere. Por quê? A mulher do seu irmão. Aqui, ó, justamente por isso ele explica, isso é legal. Isso aqui é uma questão específica de Marcos, né? Marcos ele faz isso várias vezes. O que denota que o público que Marcos está escrevendo provavelmente não era de Jerusalém. Que se fosse alguém dali de dentro ou próximo ali, conheceria a história. Por isso o pessoal entende que o Evangelho de Marcos está mais lá para cima, mais próximo da Galileia. Tanto por causa do contexto, que ele sempre está colocando Jesus na Galileia, como também, por exemplo, narrativas como essa, que precisa explicar elementos da história local. Né? Então colocando o Evangelho sempre mais distante ali do governo de Herodes. E aí ele explica, né, que no caso Herodes se casou com a irmã de Filipe, né? E aí tem toda uma narrativa que não está aqui, cultural, né? Que parece que mandou matar o irmão, tem toda uma crise assim, tá? E ficou com a mulher dele. E aí então que o João Batista faz a crítica. E mandaram prender João, né, e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: ó, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias, então, odiava-o, querendo matá-lo e não podia. Né? Então, o problema era esse, né? Que a ela também, se ela não casasse naquela cultura, então, veja assim, vamos entender ela como uma mulher ruim, entendeu? Não é bem assim. Às vezes o pessoal fala, Herodias, e malha a pobre da Herodias. Né? A questão é que mulher já sofre, nessa cultura, naquela época, uma violência maior, né? É sempre subjugada, vendida, né? Então tem esse problema. Além disso, ela era da família real, né? O fato dela ser da família real, se ela não se tornasse ali esposa de Herodes, o outro destino dela era a morte, então ela não tinha muita escolha. Por isso que ela realmente tinha essa raiva ali, esse desejo de matar João Batista. Porque Herodes, então, ele temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o tinha em segurança. Isso porque Herodes, ele teve um reinado difícil, né? Por isso que ele tem várias fortalezas espalhadas no seu território, mas ele estava sempre se relacionando com os judeus, ele tinha uma proximidade maior. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o então aí de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deu um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, vê que ele está sempre, então, aproximando o contexto da Galileia, tá? Entrou a filha de Herodes e, dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. Então isso aqui é comum, né? Só você imaginar o Oriente, né? Então estão todos sentados ali no chão, né? Que era comum nas almofadas, comendo, aí faz meio que um círculo, e aí as odaliscas, aquelas mulheres, então vinham dançar ali no meio para os homens, tá? Então veio ali a Herodias e dançou ali, agradou o rei, né? Então ele disse à jovem, pede o que quiseres, que eu te darei, e jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Então isso daqui tem mais vezes essa referência aqui na Bíblia, né? E isso daqui é quase que cultural, né? Quanto ao pedido. Saindo ela, então, perguntou à sua mãe, que pedirei? E respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se, claro, profundamente o rei, que ele já estava com medo de João Batista, né? Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa,
não lhes quis negar. Tá vendo? Uma questão social aqui no final, né? Uma pressãozinha social acabou acontecendo por causa do público que estava na festa. E enviando o executor, mandou que ele trouxesse a cabeça de João e ele foi decapitado no cárcere. E trazendo a cabeça... Isso aqui é bem estranho, né? A narrativa ela é bem estranha. Não sei se até que ponto essa historiografia, né? Teria que ser pensada se realmente foi isso daqui, como é que foi isso, né? É uma narrativa popular, né? Que acabou chegando em Marcos. É muito diferente do que realmente deve ter acontecido ali, né? Porque, por exemplo, nós estamos lendo aqui, mas não tinha ninguém sentado lá na festa, vendo a coisa acontecer. Isso é aquilo que acabou ganhando vulto e sendo popularizado por meio de tradição oral. Né? Tanto porque no Império Romano não era assim, né? O cara chegava lá e decapitava quem ele quisesse, a hora que ele quisesse, que não era bem desse jeito também não. E trazendo então a cabeça num prato, entregou a jovem, esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Então, aí ele encerra a narrativa. Né? Qual o objetivo da narrativa? Né? O principal aqui, para vocês entenderem, é a identificação de Jesus com João Batista. Por que ele faz isso? Porque é provável, então, que naquele contexto onde está Marcos, já hajam vários discípulos de João Batista. E identificar Jesus com João Batista era uma forma, então, de aproximar os grupos. Os discípulos de João, então, aí, dos discípulos de Jesus. Tanto porque, em outra passagem, né, nós até já lemos, os discípulos de João estão do lado dos fariseus, né, questionando por que os discípulos de Jesus não jejuam. Né? Então você percebe que eles representavam um grupo judaico. Ainda não estava muito claro aos discípulos de João qual era a posição deles depois da morte de Jesus. E aí a intenção do texto é aproximar o grupo dos discípulos de João para que eles também façam parte da comunidade cristã. Seguindo então, né? E aqui o texto que eu acho mais legal, que é aí a primeira multiplicação, né? Vamos lá. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Olha que interessante agora, ó. Voltaram os apóstolos. Nós pegamos agora uma narrativa que se conecta com o quê? Se conecta lá com a primeira parte. Não com o 14, mas com o verso 13. Olha lá. Do 7 ao 13, o que Jesus fez? Enviou os discípulos a curar e expulsar os demônios. Aí ele faz uma pausa aqui no meio para falar de João Batista, quase interrompe a narrativa, colocou ali no meio, e depois retoma então aqui o que aconteceu com os discípulos no retorno. Ó. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte aqui no lugar deserto, porque deles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham, tá? Então aí eles aproveitaram para descansar. Isso aqui é importante, tá? Você, o dia que você quiser pregar isso aqui, eu dou uma dica para vocês, são os pregadores aí. Quando eles voltaram da missão, Jesus chamou eles de lado e falou que, ó, aqui a mensagem, ó, vinde repousar um pouco. Aí, ó. Às vezes a gente não sabe o que prega, né? Mas isso aqui é uma mensagem que tem que pregar hoje urgente. A necessidade de parar um pouco, repousar um pouco, ir para algum lugar para dar uma descansada, né? Veja que eles estão num contexto ainda rural, antigo. Correria para eles é o nosso contexto do interior, tá? Veja bem como é que ele está vendo a coisa. Eles são muito mais tranquilos em relação ao nosso contexto de hoje. Ele até fala, visto serem numerosos os que iam e vinham, né? A referência ao atendimento diário da comunidade de Jesus às pessoas carentes ali da sua região, tá? Mas assim, dentro disso, essa mensagem de parar um pouco é ótima. Então foram sós no barco para um local solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha que coisa. Ao desembarcar, Jesus falou, pelo amor de Deus, né, gente? Vocês não me dão folga, né?
Ao desembarcar, Jesus já tentou fugir ali para ver se dava um descanso para os discípulos, né? Mas tudo bem. Ao desembarcar, é que aquele negócio assim, ó. O Mar da Galileia, você olha do lado de cá, você enxerga do lado de lá. Ele é uma lagoa bem grandona, dá para olhar do outro lado. Então, se tiver um barco dirigindo ali, ó, você for caminhando pela lateral do lago, você chega mais rápido do que ir de barco, porque de barco é mais lento, que eles dependem do vento, né? Não é a mesma coisa que lancha ou barco a remo, né? O barquinho deles ali, no máximo, ou era um veleirinho pequeno. Encontraram alguns barcos da época de Jesus na lama e preservados. E eram pequenos veleiros, tá? Mas também tinha barco de pesca. Podia ser um barco de pesca, mas não era uma coisa rápida. Então, realmente, ir caminhando pela lateral, às vezes era mais rápido do que ir de barco. A vantagem dele ir de barco é porque eles iam sozinhos, ninguém ia incomodar eles, tá? Mas chegando lá, ele viu a grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é uma referência do Antigo Testamento, esse texto aqui. É uma referência lá do profeta Micaías, né? Quando o profeta Micaías vai ser consultado pelos reis para ir para a guerra, e aí ele fala, o rei pergunta para ele, então, né? Você acha que eu vou vencer a batalha, né? Aí o rei fala, não, o senhor vai, né? E aí ele fala, olha, eu já te disse, Micaías, para você não mentir para mim. Aí Micaías, já que você falou, vejo o povo como ovelhas que não tem pastor. Então a ideia era essa, era ver pessoa abandonada, sem ninguém por eles. E passou a ensinar-lhes, então, muitas coisas. Interessante, né? Mesmo que ele vá e se afasta, tenta descansar, a comunidade vai até eles, e ainda assim ele os atende. Ainda assim ele os atende. Mesmo estando cansado, ou como diz o outro, né? Mesmo estando no dia de folga, ele entende a necessidade, que eram ovelhas sem pastor, pessoas sem rumo, né? Sem orientação, né? E aí, então, isso aqui é uma característica de Marcos, passou a ensinar-lhe muitas coisas. Marcos está sempre vendo Jesus como esse ensinador, esse didáscalos, né, no grego, esse ensinador, esse rabino, né, que ajuda. Mateus já vai chamar ele de rabi. 35. Em declinando à tarde, então veja só, então vamos pensar aqui. Os discípulos, então, eles chegaram de dia, eles saíram de noite, passaram os dias fora, dormiram fora, e chegaram de manhã, né? Porque ao entardecer, né, vieram então os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, Senhor, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aqui. Então aqui você tem aí o começo da mensagem. Então Jesus estava ali atendendo o povo, chegou uma hora que os discípulos de Jesus ali, os 12, falaram assim, Senhor, manda esse povo embora aí, porque tá ficando tarde, eles não vão achar nem onde comer. E eles vão pelas aldeias indo para casa, claro que eles iam beirando ali o Mar da Galileia e achavam um lugar para comer. Porém Jesus lhe respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Puxa vida. Isso aqui é um problema dentro da narrativa. Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles então disseram, Senhor, você está ficando doido? Onde nós vamos comprar 200 denários de pão para dar de comer esse pessoal? Gente, é muito dinheiro 200 denários de pão, tá? É muita gente. Então, vamos devagar. Primeira coisa, Jesus olhou para ele e falou, dai-lhes vós mesmos de comer. E agora? Como é que a gente entende isso? O que Jesus quis dizer? É que Jesus não sabia que eles não tinham comida? Qual que era a situação? Por que Jesus dá essa provocada? Eu acredito que isso aqui está dentro daquilo que eu tenho falado dentro do Evangelho de Marcos. A proposta de Marcos do discipulado, do preparar as pessoas para o discipulado, que é muito importante no Evangelho de Marcos. Por isso você vê que as pessoas estão ali fazendo trabalho, ajudando Jesus aqui e ali, mas chegou na hora que o negócio apertou e que tinha que ajudar numa área mais difícil, que era o sustento daquele povo, os discípulos então olham para Jesus, os discípulos olham para Jesus e falam assim, olha, é melhor mandar esse povo embora. Manda esse povo embora mais cedo,
porque aí eles vão conseguir andar pela cidade, encontrar o que comer. A minha questão é que eu acredito que Jesus não gostou muito dessa alternativa deles. Porque o que se esperava de uma pessoa que está cuidando da outra, que está tentando interceder como ovelha sem pastor, né? E Jesus olha para e diz, não, dão vocês para eles de comer. Provocou, né? Isso aqui é importante, às vezes a gente não tem essa noção, né? Eu costumo falar em aula de liderança que às vezes a gente quer o líder já pronto. Mas o líder é esse que a gente provoca ele a crescer, faz ele sair do cômodo, tira ele da situação de conforto. E aqui Jesus dá essa cutucada nos discípulos. Ué, dão vocês para eles de comer. Os discípulos logo não entendem nada, né? Senhor, como é que a gente vai dar de comer para essa gente aí? São 200 denários de pão. É muito pão, senhor. A gente não ia conseguir arrumar esse dinheiro para dar para eles comer, não. Ele lhes disse então, vamos lá então. Quantos pães vocês têm então, gente? Vão ver lá aí de ver. E, sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Que na outra narrativa fala, né, que tinha um menino, que tinha lá os 5 pãezinhos lá. Aqui nem fala, né, que é mais objetiva a narrativa de Marcos. Não, então nós temos 5 pães e... Quantos pães? 5 pães e 2 peixes. Isso aqui, gente, simbólico total, né? Não preciso nem falar para vocês, ó. 5 mais 2, 7, óbvio, né? Tradição judaica, isso é muito forte, né? Eles fazem muito isso, né? De quando vai usar numeração, sempre um mais o outro dá o número completo, né? A ideia de 7. Antigo Testamento tem a poesia em Amós, né? Por 3 transgressões e por 4 não suscitarei o castigo. 3 mais 4, 7, né? Chegou ao limite. 5 e 2 quer dizer que tudo que eles têm é aquilo ali para comer. E mais nada, que é o 5 e 2, que é o 7, a ideia do completo ali, né? Quantos pães tem? 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizessem repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha aqui, ó. Então, o que aconteceu? Só tem 5 pães, 2 peixes. Jesus manda todo mundo sentar ali, então, na graminha mesmo, na relva verde, na graminha lá que tinha. Ali tem umas planícies legal ali na região, perto da onde foi o Sermão da Montanha. Então separa em grupos de 100 e grupos de 50. Tomando ele então os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos também repartiu os 2 peixes. E agora, gente? O que aconteceu aqui? Aqui você tem a primeira ceia de Jesus. Primeira ceia de Jesus com a comunidade dos discípulos. Onde você acha que é a ceia aqui, professor? Pelo que ele fez. Ele pegou os pães, os peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Ok? E partindo os pães, então, deu aos discípulos para que os distribuíssem. Tá? Então esse abençoar ali é um momento litúrgico que a igreja vai tomar depois e vai entender como o momento da ceia. Esse aqui é um momento mais sagrado dentro das comunidades, dentro das comunidades cristãs, porque é o começo de tudo, né? Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grego, a palavra abençoou, como é que ele coloca aqui para nós? Deixa eu pegar aqui a 26, aqui ó. 6, qual é a palavra que... ele usa eulogesen mesmo, né? Eulogesen é uma palavra boa, uma palavra de bênção mesmo, tá? Olhou para os céus e eulogesen, né? Eu queria ver se ele usou eucaristos, né? Mas aqui não, aqui ele usou eulogesen. Em outros locais ele usa eucaristia, né? Que é da onde nós tiramos o nosso termo. Mas aqui ele realmente olhou para o céu e abençoou. Tá? Ainda assim, aqui é a primeira ceia. Olha, detalhes para a gente pensar. Primeiro detalhe relevante. A primeira ceia de Jesus com a comunidade, ela está relacionada à necessidade das pessoas. A ceia, ela está vinculada com a necessidade de comer
e de conhecer a Deus. As duas coisas estão conectadas. Porque aquelas pessoas foram atrás de Jesus para conhecer Deus, para terem libertação para o seu sofrimento, né? E nessa situação eles precisavam, então, da hora de ir embora, de ser alimentados. Então a ceia se torna esse espaço onde vai haver uma partilha. Olha que importante. Grupos de 100 e 50 sentados no chão, um olhando para o outro ali, entendeu? Então ele pegou os pães e os peixes, ergueu aos céus, abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos, para que eles os distribuíssem. Veja que os discípulos ali estão fazendo aquele papel diaconal, então de servir a ceia para as pessoas da comunidade. E por todos também repartiu os 2 peixes. Então pegou ali e repartiu para todo mundo. Detalhe da ceia ainda, é um termo aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o termo todos. Isso aqui é importante. A ceia de Jesus não é litúrgica como a nossa. A ceia de Jesus é para as pessoas que precisam, não para as pessoas que merecem. A história da igreja meio que mudou esse sentido. A ceia de Jesus, que era para todos que precisam, ela foi alterada na história da igreja para ser dada àqueles que, entre aspas, merecem. Isso é aquilo que Lutero, por exemplo, aí, quem vai atrás da Reforma Protestante, ele questionou e afrontou. Porque para Lutero, ninguém tem mérito, tudo que nós temos é pela graça. Então isso era um problema nos dias da Reforma, porque a Eucaristia, a ceia, ela era segregada. Aquelas pessoas que podiam e aquelas que não podiam relacionava-se com os sacramentos da tradição da Igreja Católica. Então a pessoa tinha que cumprir todos os sacramentos lá para ela ter direitos à ceia. A ceia entrava então como um dos direitos, um dos sacramentos. Mas só que você não podia já chegar e tomar a ceia. Para que a pessoa tomasse a ceia, ela tinha que cumprir os outros sacramentos. Né? Ela tinha que ter lá o batismo, ela tinha que ter a comunhão, ela tinha, dependendo da idade dela, tinha que ser casada. Né? Então ela tinha que ter os sacramentos todos ali para que ela pudesse então tomar a ceia. E qualquer problema com um desses sacramentos, ela não podia mais tomar a ceia. Tá? Se fosse divorciado, né? ou se não fosse batizado, ou se estivesse em pecado sem se confessar, aí não podia tomar ceia. Isso na Igreja Católica antes da Reforma. O que o Lutero viu? Lutero viu, então, que estava errado. Porque dessa forma, a ceia e a salvação era meritório, como se dependesse da pessoa. Lutero, então, vai afrontar isso daí e vai levar a comunidade cristã a entender que não é por mérito nosso. Esse texto aqui, por exemplo, é um texto que você consegue entender isso claro, que Jesus repartiu para todos pela necessidade e não por mérito. Beleza? Olha lá, para a gente terminar agora. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens. Aí quem conta hoje, se a gente olhar o número, se ele estivesse pensando só em homens, aí daria para aumentar, né? Mais por 3 pelo menos, que é mulheres e crianças, no mínimo por 3. Aí seria 15.000 pessoas, mas eu não acredito. Eu acredito que o termo 5.000 homens, ele quis dizer 5.000 pessoas. E aí a tradução ficou como 5.000 homens, tá? Mas assim, vamos lá. Tem uma coisa mais importante aqui na narrativa. É aquilo que você deve estar se perguntando aí, professor, e por que sobraram 12 cestos? Então, para você que prega, se é para você que prega, aqui tem uma mensagem daquelas boas. Por que sobraram 12 cestos? O que vocês acham? Alguém fala, professor, essa é fácil, é por causa das 12 tribos de Israel. Eu falo, talvez não. Tem um outro sentido além desse das 12 tribos. Quando Jesus chama os 12 discípulos, presta atenção, isso é importante. Eu podia ter falado isso lá quando falamos do chamado dos 12. Não lembro se eu falei lá, então estou falando aqui. Tá? Quando Jesus chama os 12, ele não está pensando nas 12 tribos de Israel, porque senão ele chamaria um de cada tribo. Jesus está pensando no novo Israel. Essa que seria a ideia. No novo povo de Deus. Esse seria o conceito. Que é um povo formado, então, de todas as pessoas que estão ali. E principalmente daqueles que eram os excluídos.
E detalhe, todos da Galileia. Tá? Ele não vai lá em Jerusalém chamar a gente de alguma tribo. Ele chama os galileus, que eram considerados impuros, eram considerados povos miscigenados. Entendeu? Então é esse pessoal aí que era um pessoal considerado inferior que ele vai pegar. E ele então vai demonstrar que, por isso que ele vai escolher 12. Quando ele escolhe 12 é simbólico. Assim como a história do povo hebreu, do povo de Deus, lá atrás, começou com as 12 tribos, ele reinicia a história. Então Marcos faz essa leitura, né? Que Jesus reinicia a história com os 12 também. E os 12 agora representam então a totalidade daqueles que servem a Deus, como era para ser lá atrás, mas não mais vinculado a tribos. E detalhe, quando ele fala que recolheram 12 cestos, não é que ele está falando das 12 tribos, ele está falando que ainda existe muita gente para distribuir. E é a missão para os discípulos. Por que sobraram 12 cestos? Porque os discípulos ainda têm muita coisa para entregar. Ainda tem muita gente para comer. Então essa que era a ideia de ter sobrado. Ter sobrado é porque não tem sentido. Jesus multiplicou e sobrou. Então vai estragar, vai jogar fora. Né? E esse peixe, como é que ele vai guardar o peixe? Né? Não vai estragar isso aí, sobrar 12 cestos, meu Deus do céu. Ah, ele sobrou 12 cestos só para dizer que ele era poderoso? Não, gente. 12 cestos é um chamado missionário. É para dizer que ainda tem muita gente para comer e ainda tem muita gente para a gente levar a comida. Então é um chamado para estender essa missão de fazer com que as pessoas sentem e dar-lhes de comer. Então quando o texto fala dar-lhe voz de comer, ele está falando por que tem que dar de comer? Porque ainda restam 12 cestos. Aí fecha com o comecinho da narrativa. Ou seja, ainda tem muita gente para participar dessa ceia. Beleza? Então, gente, fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.